Salve galera, tudo bem com vocês? Como vocês viram, eu mudei, né? Estamos aqui já na casa nova e finalmente o ano vai começar para o canal. Demorou, mas chegou o momento. E eu tinha prometido a vocês que eu ia começar com uma coisa grande e tá aí o tão esperado dossiê Gradius. Algumas considerações sobre esse dossiê antes de começar a enxurrada de informação que eu tenho para dar para vocês. É o seguinte, em primeiro lugar, esse vídeo vai ser partido em diversas partes, porque, a série é enorme, tem muita informação para dar e eu não vou fazer um vídeo de 1h30, 2, não dessa vez. Em segundo lugar, eu não vou tratar especificamente da série Gradius no MSX. Por quê? Gradius no MSX é uma situação muito especial onde os jogos são totalmente diferentes, eles são quase que um universo paralelo, para dizer a verdade. Então eu não vou tratar os jogos aqui, vai ter um vídeo só deles, que vai ser parte dessa série, que eu vou falar sobre o Gradius de MSX, mas eles não vão estar aqui. Então assim, eu não vou parar e falar no Gradius de MSX foi assim, não. É uma história à parte, eu gosto muito dela, eu gosto muito da plataforma, então eu vou tratar num vídeo separado para falar só disso. E, bom, eu também não vou fazer grandes comparações com versão X, versão Y, porque, cara, Gradius, principalmente Gradius 1 e Salamander, saiu pra tudo que você imaginar. E é jogo pra cacete, vocês podem achar diversos vídeos de diversas pessoas que fizeram isso de forma muito bonita, muito boa no YouTube, que eu não vou fazer isso aqui porque é o trabalho dos caras, eles já fizeram isso. Aqui eu vou falar da história e da minha história com a série Gradius, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Há quem diga que histórias em shmups não são relevantes para o jogo fazer sucesso. Que é um gênero de jogos que dependem de destreza manual e memorização, que não tem espaço para narrativa, que elas são inúteis, né? Elas não acrescentam nada ao jogo. Na minha opinião, eu só digo uma coisa: besteira. Se em todo jogo você controla um personagem, isso quer dizer que em todo jogo tem uma história dentro de si. Seja ela minimalista, como os jogos antigos de arcade ou dos consoles pré-crash, onde a imaginação do jogador toma conta de preencher as lacunas, né? Ou complexa, cheia de desdobramentos e personagens, como uma porção de outros jogos tem aí. É claro que nos shmups ela nem sempre é tão elaborada assim, porque é um gênero que não depende muito dela, né? O shmup acaba existindo sem depender muito da história. Mas sim, dentro de cada shmup tem uma história. Ela muitas vezes vai ser contada sem palavras, usando apenas elementos gráficos, música, mais o clima do jogo em si, do que uma história escrita mesmo, contada, roteirizada. Mas sim, ela está lá. E o que a sua imaginação faz para conectar todos os elementos é um fator que conecta o jogador ao jogo, transporta ele para dentro dele e torna a experiência muito maior do que ela é. Para provar o meu ponto, eu vou usar nada mais, nada menos que Gradius. Das séries mais famosas de shmups de todos os tempos, que só se tornou tão popular graças à capacidade que os criadores tiveram de imaginar um mundo completamente bizarro, alienígena, misterioso, e também de colocar a imaginação dos jogadores para funcionar com todos os elementos apresentados no jogo, fazendo com que eles quisessem passar mais tempo naquele mundo bizarro criado pelos designers do que fora. Gradius não é exatamente o primeiro jogo que lançou essa tendência, porém foi um dos primeiros. Tudo começou em 1981, quando a Konami lançou Super Cobra, um shmup de scroll horizontal
que o jogador controlava um helicóptero que tinha que atravessar uma caverna e atirar em discos voadores e outros inimigos. O jogo fez um relativo sucesso, mas foi o sucessor dele, o Scramble, que realmente alguém teve a brilhante ideia de trocar aquele helicóptero, que parecia estar voando à noite, por uma nave espacial. Que é mais fácil, né? Você pega e tira o helicóptero à noite, coloca a nave espacial e pronto, ele está no espaço. E graças ao fundo preto, né, o jogo simplesmente, com essa simples mudança, passou para o espaço. Scramble foi um baita sucesso. Assim como em River Raid, você tem uma arma com controle de velocidade e você pode coletar combustível destruindo reservatórios que ficam no chão. E não, eu nunca entendi a lógica dessa coisa de coletar o combustível destruindo o tanque. Mas isso não parece um obstáculo para a imaginação dos fãs não, que até hoje idolatram o jogo. A jogabilidade relativamente simples consistia em pilotar por uma caverna, matando os inimigos no ar e no chão, que a sua nave atirava para frente e para baixo, contando também com um míssil que saía em direção ao chão. Os jogos da época geralmente tinham um tiro só, como em Galaga ou Galaxian, né? Essa coisa de atirar em duas direções era relativamente nova. Com o passar do tempo, uma quantidade enorme de shmups se aproveitou dessa fórmula e o gênero cresceu muito depressa. Em 83, a Namco, que era uma gigante dos arcades e já tinha experiência em shmups como o Galaxian e o Galaga, enxergou a oportunidade de lançar uma resposta à altura do Scramble no mercado. E logo veio Chevios. Todo mundo conhece e sabe muito bem o estardalhaço que foi Chevios no mercado, né? Acho que todo mundo viu uma máquina de Chevios algum dia na vida. E Chevios era assim, cara, uma obra de arte. Mas se você prestar atenção, você vai ver que ele bebeu diretamente do Scramble. A ação ocorria em dois planos, no ar e no chão. Havia um botão para disparar tiro para frente da nave e outro que disparava bombas no chão, ou seja, era praticamente um Scramble em modo Tate, ou seja, na tela em vertical. Se a essa altura você não sabe o que quer dizer Tate. Porém, se Scramble revolucionou a jogabilidade, o Chevios fez o mesmo com gráficos e com os elementos de composição da história, porque ele criou uma atmosfera toda enigmática, cativava muito os jogadores e mexia com a imaginação deles. Foi a primeira vez que se usou um background com scroll no jogo, porque a maioria dos jogos se passavam no espaço e não tinha muito scroll, que era só aquele fundo cheio de estrela. Também foi a primeira vez que se usou efeitos de textura metálica em um jogo de arcade. A música, que muita gente odeia, eu incluído, remetia a uma atmosfera, sei lá, alienígena. E que haviam elementos marcantes no cenário, também como as pirâmides e a ave de Nazca. Todos esses elementos, aliados à tradição que a Namco tinha no mercado de arcade, fizeram que ele praticamente se tornasse onipresente. Aonde você fosse, você esbarrava no Chevios, cara. Era impossível não trombar essa máquina. E isso fez, mundialmente, que o jogo fosse muito famoso. E permitindo que ele reinasse sozinho como um shmup icônico por muito tempo. Foi justamente planejando uma resposta a Chevios que em 84 a Konami voltou a trabalhar em Scramble. Porém, aquela barrinha de qualidade já tinha subido e não tinha mais volta. Eles não poderiam apenas lançar uma continuação, mas ela tinha que ser maior que Chevios. Destronar o jogo que tinha destronado o Scramble. Foram reaproveitadas várias ideias de Scramble, porém o jogo acabou mudando de nome de Scramble 2 para Gradius, um nome totalmente novo e, já que o jogo seria de fato revolucionário, por que não trocar o nome também? A equipe responsável por Gradius era composta de 3 designers e 2 programadores. O líder da equipe era o Hiroyashi Mashiguchi, que, conforme dito em entrevistas, quando foi contratado pela Konami não sabia nada de videogame e teve que aprender tudo do zero. Agora, caramba, imagina se ele soubesse, né? Ele também disse que tentou ser game designer, mas que descobriu que não levava jeito para isso e acabou virando programador mesmo, e Gradius foi o primeiro jogo da Konami onde ele trabalhou. Mas não era só Hiroyasu Mashiguchi que não tinha muita confiança no que estava fazendo. Eles testaram toda e qualquer ideia maluca na máquina real antes de decidir o que iria ou não para a versão final do jogo. No caso dos options, por exemplo, foram mais de 20 padrões de movimentos até chegar na versão final.
O processo de desenvolvimento de Gradius levou cerca de 1 ano e praticamente foi tudo testado e retestado por muitas e muitas vezes ao longo desse tempo. A influência na criação do universo de Gradius, no entanto, não é nenhuma surpresa. Influenciados principalmente por 2 grandes obras da época, sendo uma Star Wars, que era meio óbvio, né? Era um sucesso global, que dispensa comentários, e também pela adaptação de anime de Lensman, que também era muito popular na época. As 2 grandes fontes de inspiração levaram a equipe a criar um universo amplo, assustador e com um chefe final que é como um gigantesco organismo vivo, composto de diversas formas de vida menores e que, por sinal, é exatamente a mesma descrição do Helmut, o vilão final do anime Lensman, no qual eles se inspiraram para fazer Gradius. Originalmente, Gradius era para ser um jogo bem orgânico, como se ele se passasse dentro de uma criatura gigante. Porém, essa ideia acabou sendo descartada, o roteiro foi alterado, mas mais tarde eles reaproveitaram ela. A gente vai chegar lá. Foram utilizados inimigos mecânicos, alienígenas, tentáculos e até os moais da Ilha da Páscoa foram parar lá. Curioso que um amigo meu que era de Recife, na época a gente foi jogar Gradius e ele chamava os moais de carranca. E até hoje eu não consigo, eu chamo de carranca também. Também tinham vulcões, naves enormes, esqueletos gigantes e, cara, todo tipo de obstáculo que pudesse compor um cenário de ficção científica aqui, digno de um filme. Na minha opinião, cara, era isso que Gradius tentou ser. O Star Wars japonês dos videogames que nunca virou filme. As referências da cultura pop foram várias, e os desenvolvedores não esconderam isso não. A nave se chama Vic Viper por causa de, segundo eles, em uma entrevista, uma popular série de sci-fi. E se você tem mais ou menos a mesma idade que eu, você lembra que na época uma série de enorme sucesso era o Battlestar Galactica e que os caças dos mocinhos se chamavam Vipers. A parte do Vic, do nome Vic Viper, pode ter vindo do Vic Vaporub, ou então do fato da nave ter um V na frente, uma escolha de design que parece ter sido influenciada diretamente pela nave do Lensman, que tem mais ou menos a mesma estrutura. Os chefões de cada fase, que são chamados de cores, têm uma característica curiosa, também bem famosa do cinema da época. Para você matar um core, o jogador precisa destruir um monte de barreirinhas que tapam um corredor com um ponto fraco no fim, e só atirando nessa pequena abertura lá no final é que o chefão morre. Te lembra por acaso aquela sequência final do Star Wars? Pois é, pelo visto os caras da Konami queriam realmente colocar o jogador na pele do Luke Skywalker. Como a Konami estava mirando alto, a jogabilidade também foi toda repensada. A ideia era criar um sistema de customização que permitisse que o jogador montasse seu próprio arsenal, sem ter que ficar dependendo de pegar um power-up e trocar para uma outra arma e podendo escolher o que pegar no meio do jogo enquanto a ação rolava. Logo, a barra de power-up foi criada e para cada cápsula laranja coletada, o indicador andava uma casinha para frente, permitindo que o jogador comprasse uma arma cada vez mais cara. Ou seja, você começa a grade sem nada, além do tiro básico e uma nave bem lerda, e vai comprando power-ups do jeito que quiser, quando quiser. E como é de se esperar, caso você morra, você volta a ser uma nave lerda com tiro básico. E aí você se prepara, porque a sua vida vai virar um inferno. Vai soar ridículo o que eu vou dizer aqui, mas Gradius não é um jogo feito para você morrer, tá? Como todo bom jogo de arcade, o objetivo dele era tirar a ficha de você. Então, não morra. Sério, não morra em Gradius. Acumular os power-ups faz uma diferença enorme, absurda, mas é só metade do trabalho, sendo não morrer a parte mais difícil e a segunda parte do trabalho. Existem muitos estágios que ficam praticamente impossíveis de você passar sem determinadas armas, e o jogo é bastante inclemente nesse sentido. Mas, bem, era um jogo arcade, né? Era esse o trabalho dele. O jogo foi um dos primeiros a usar 3 botões no arcade: tiro, míssil e o botão para comprar os power-ups. E sinceramente eu não sei de quem foi essa ideia ridícula de separar o botão do tiro do botão de míssil, porque, cara, é horrível jogar assim. A primeira coisa que eu faço é sempre mapear o botão de tiro pro míssil pro mesmo botão. Gradius foi um sucesso absurdo e saiu pra, cara, tudo.
Tudo que era console e micro da época teve uma versão de Gradius. Dos mais velhinhos aos mais modernos, todo mundo teve o seu porte de Gradius garantido. Um fenômeno interessante aconteceu com o nome do jogo. Fora do Japão, por algum motivo, Gradius foi lançado com o nome Nemesis. Fato que fez com que muita gente até os dias de hoje chame Gradius de Nemesis. Curiosamente, a versão para MSX foi lançada mundialmente, inclusive dentro do Japão, com o nome Nemesis, ou seja, vai entender, né? E aqui precisamos citar rapidamente o Gradius de MSX, que para mim foi um marco. Foi o primeiro Gradius com o qual eu tive contato, talvez tenha sido um dos Gradius que eu mais joguei na vida, mas toda a série teve uma história muito diferente no MSX, que vai ser, como eu já falei, tratada num vídeo separado, dedicado só para esse tema. Não se preocupa quando eu estou ignorando o tópico, eu não vou pular, eu só vou voltar e vou dar devida atenção para ele. Voltando ao assunto do Gradius globalmente. O lançamento de Gradius foi uma coisa absurdamente abrangente e, como eu já falei, todo mundo teve a chance de jogar Gradius, seja, sei lá, do seu ZX Spectrum ao X68000, do Commodore 64 ao Famicom, do MSX ao Game Boy. Ele marcou a história como um dos jogos mais democráticos em termos de distribuição, em termos de ports por todas as plataformas. Sejam eles oficiais ou não oficiais. Peraí, não oficial? Sim, já que em algumas circunstâncias a Konami não podia ou não quis lançar o jogo para certas plataformas, como foi o caso das versões de Nemesis para Master System baseado no de MSX, que saiu só na Coreia. Teve também o Garudius para PC 98, que apesar de não ser um port exato e nem oficial, cara, é um jogaço, é excelente, se você tiver a chance, joga. Para a Amiga, recentemente foi feito um port não oficial também chamado Genius, que tá ficando fantástico. Quer dizer, tá ficando igual do arcade, mas o que quer dizer fantástico? Quer dizer, sim, pro Amiga é fantástico. Dentre todas as versões oficiais, alguns destaques. A de NES ou Famicom é talvez uma das mais conhecidas ao ponto de ter sido incluída na distribuição digital dos clássicos de NES, até no Nintendo Switch. As de PlayStation e de Sega Saturn não são emuladas, elas foram totalmente reescritas do zero para os consoles, que garante uma experiência muito mais fiel à do arcade. As versões de MSX e de PC Engine, curiosamente, têm uma fase a mais, sendo a versão de PC Engine, vocês vão me desculpar aqui, mas cara, é a mais bonita de todas. É a mais bonita, a mais completa e também foi a última que saiu, dos consoles 8 bits. Se a ideia do Gradius foi criar um terremoto ainda maior no mundo dos shmups que o Chevios já tinha feito, eles conseguiram. Cara, o mundo era complexo, cheio de cenários, tudo com muita personalidade própria, os elementos mexiam muito com a imaginação do jogador e realmente transmitiam a ideia de que aquilo era um mundo vivo, cara. Era complexo, era muito maior do que o jogo em si. E tinha ali dentro uma história contida, passava muito sutil, mas que prendia a atenção dos jogadores e que foi muito responsável pelo sucesso do jogo. Há algumas curiosidades sobre Gradius. O último chefe, o líder dos Bacterions, é um cérebro gigante que simplesmente não faz nada quando você chega nele. Ele só leva os tiros e morre, apesar de que eu já vi ele morrer sem levar tiro nenhum. É meio que uma forma do jogo dizer: ok, você chegou até aqui, foi difícil pra caramba, beleza, pode ver o final do jogo. Eu fiquei meio frustrado com isso, esperava uma grande batalha final com o último chefe, mas sei lá, não rolou. Outro fato curioso é que eles usaram um ponto de interrogação na barra de power-up no lugar do shield, porque durante o desenvolvimento do jogo eles tinham planos para usar outras armas ali selecionáveis, mas a ideia acabou sendo descartada, acho que o projeto ficou muito ambicioso e eles deixaram a interrogação
para simbolizar o shield. Também tem uma confusão do nome de um power-up que é o Option, que muitas vezes é chamado de Multiple e até hoje eu não entendi por que eles fazem essa lambança toda. Mas, passado o grande sucesso de Gradius, a Konami não parou por aí. Em 86 eles lançaram no mercado uma continuação maior, mais ambiciosa e que expandiu a fórmula já de sucesso em quase todos os sentidos. Salamander chegou nos arcades e chamou a atenção por aspectos técnicos realmente impressionantes. O jogo agora permitia 2 jogadores, um com a já conhecida Vic Viper, que era agora a nave azul, e outro com a Lord British, que é a nave vermelha e branca. Tinha também fases de scroll vertical e horizontal, e ao fim de cada fase havia um chefão, que, diferente do Gradius original, não era só um core. Cada chefão agora, no final de cada fase, era um chefe próprio com personalidade própria e diferente um do outro. A ideia das fases orgânicas foi reaproveitada e, por sinal, muito bem reaproveitada. É quase que um marco, de quando você fala em Salamander, você lembra das fases com tentáculos, células e dentes e olhos e etc. Apesar de ser uma continuação de Gradius, Salamander deixa claro que os 2 jogos não são exatamente uma sequência. Salamander é mais um spin-off, que se passa em outro ponto do universo, apesar da Vic Viper estar ali presente no jogo. O sistema de armas foi simplificado, a barra de seleção foi removida e agora o jogador voltou ao esquema tradicional de pegar um power-up e trocar pelo outro, simplesmente acumulando. Quando o jogo foi localizado para ser lançado nos Estados Unidos, ele por algum motivo foi renomeado para Life Force, e a história do jogo mudou completamente. Aparentemente, um guerreiro chamado Sentinela XR1 foi infectado por uma radiação esquisita e precisa ser salvo de qualquer jeito. O cara é muito importante, muito legal, todo mundo ama ele e você vai pilotar uma nave miniaturizada que vai ser injetada na parede do estômago dele e que vai ter que destruir mutações, vírus e monstrinhos e coisas dentro do corpo do paciente, até chegar no cérebro e lutar com um tumor que está se formando lá. Essa história, inclusive, parece muito com a do filme Fantastic Voyage. Inject. Tracking post. A questão é que se você jogou Life Force e acha que a história não faz o menor sentido, é porque ela não faz. Afinal, por que raios o Sentinela XR1 teria um cérebro com tentáculos dentro do estômago? E essa fase de fogo azul, que você luta com um dragão no final, é o que? É uma tênia e uma crise de azia? E, bom, eu acho que eu não quero saber o que são esses túneis cheios de coisa marrom aqui não. Por incrível que pareça, a Konami gostou tanto da versão de Life Force que relançou o jogo no Japão com uma nova versão, voltando o sistema de armas para o esquema tradicional, já presente em Gradius. Algumas novidades no arsenal são os mísseis duplos, que agora saem para cima e para baixo, que nunca mais saíram da série, diga-se de passagem, e também o Ripple Laser, que também chegou para ficar. Salamander conseguiu, de fato, cumprir um objetivo bem difícil, que era superar Gradius. Inclusive superou de forma tão absurda que entrou para a cultura pop, na forma de um anime em 3 episódios, são 3 OVAs, que como todo bom anime dos anos 80 era uma obra de arte, mas a história lá não era lá essas coisas. Pra dizer a verdade, ela nem é considerada cânone da série Gradius, mas o desenho é bem bonito e tem todos os elementos presentes do jogo. Além do que é uma ocorrência tão rara, né? A gente vê um videogame virar um anime nos anos 80 que, cara, só por isso você imagine o tamanho que foi Salamander pra época. Salamander ainda foi conhecido dos donos de Nintendinho e Famicom, sendo um dos melhores team-ups da plataforma. A versão que saiu para Nintendo 8 bits foi chamada tanto de Salamander quanto Life Force, respeitando as regiões e localização, mas o sistema de arma era do Life Force e veio completo com a opção dos 2 jogadores, fases verticais e horizontais, música e level design maravilhoso que o jogo original tinha.
Outras versões que são dignas de nota são as do PC Engine, que é o Salamander original, sem barra de power-up. A de Commodore 64, que tem algumas diferenças pro arcade, mas ainda assim é sensacional. E a de 68000, que, assim como o Gradius, era uma conversão perfeita do arcade. E sim, Salamander também teve ports para portáteis, consoles modernos, podendo ser jogado no PlayStation, Sega Saturn, no PSP e, cara, no PlayStation 4, onde você quiser praticamente. Algumas curiosidades sobre Salamander. Uma é que, recentemente, eu me peguei jogando Vanguard, da SNK, e achei uns elementos similares ao Salamander, como fases e inimigos orgânicos vindos de todas as direções e um scroll multidirecional. Como nos anos 80 as empresas tinham o costume de uma copiar a outra bem descaradamente, eu não me surpreenderia não se os desenvolvedores de Salamander tivessem fortemente assim se inspirado em Vanguard, que também foi um relativo sucesso. Uma outra curiosidade é que no jogo Contra Rebirth de Wii, eles chamam o grupo inimigo que está invadindo a Terra de Neo Salamander Force, e dão a entender que eles são um exército de alienígenas reptilianos que estão invadindo o planeta. Ou seja, de alguma forma parece que a Konami tentou colocar Contra e Salamander no mesmo universo, mas não me parece que deu muito certo não. Não é como se a Konami tomasse muita conta da propriedade intelectual dela nos anos 2000, né? Mas, de volta ao ano de 88, o time de desenvolvimento de Gradius voltou a se reunir e decidiram fazer, dessa vez, não um spin-off, mas uma continuação de verdade do primeiro jogo da série. Não que Salamander tenha ficado ruim, aliás, muito pelo contrário, foi um sucesso absurdo. Mas ele era, sei lá, diferente demais do primeiro jogo e eles queriam uma coisa que retornasse à fórmula original e que aproveitasse as lições aprendidas e a experiência que eles adquiriram fazendo os dois primeiros jogos. E foi aí que nasceu Gradius 2. O que a série Gradius era famosa? Né? Vamos lá. Gráficos bonitos, né? Música boa, level design interessante, mas também havia o elemento da customização, que não foi lá muito inovador no Salamander não. Já em Gradius 2, isso foi muito bem resolvido. O jogador tinha à disposição 4 naves com arsenais totalmente diferentes e 2 opções de escudo. Uma que aguenta mais tiros, mas protege só a frente da nave, e outra que aguenta menos tiros, mas protege a nave toda. O modo de 2 jogadores não estava mais presente, mas as inovações de level design, música e principalmente dos gráficos e criação do cenário, cara, compensaram completamente. A primeira fase com os mini-sóis e os dragões solares é icônica e é lembrada eternamente por muitos. Como sempre, a cultura pop influenciou a série, né? Impossível ficar longe da influência da cultura pop. E o sucesso dos filmes Aliens, que já tinham influenciado outros títulos como Contra e R-Type, deu a Gradius 2 uma fase que parece ter sido desenhada pelo H.R. Giger, com direito a ovos de aliens explodindo e uns facehuggers gigantes pulando em cima da Vic Viper. O vilão, ainda os Bacteriums, agora liderados por uma entidade chamada Gopher, que dá o nome ao jogo Gopher no Yabou, a ambição de Gopher. Agora não mais apenas um cérebro, mas sim uma cabeça gigante, o Gopher também não reage quando você chega nele. Só é preciso destruir aqueles neurônios que estão saindo da cabeça e era isso, ele morre. Mais uma oportunidade perdida de fazer uma batalha grandiosa final, para um jogo maravilhoso que nem Gradius 2. Porém, como os desenvolvedores perceberam que Gradius é um jogo que muitos jogadores gostavam de fazer loop, ou seja, de acabar e começar de novo, eles tomaram a liberdade de, digamos, complicar um pouquinho as coisas para o jogador. O jogo muda a cada loop, aumentando não só a dificuldade, mas mudando o relevo das fases e acrescentando novos elementos. E assim, como em Salamander, o narrador do jogo anuncia quando você pega um power-up. Ele fala bem mais do que em Salamander, mas ele também aproveita para tirar sarro de você quando o jogo dá game over, e ele fala que você precisa praticar mais. Ou seja, Gradius 2 foi feito para jogadores com mais experiência
e que estavam buscando talvez aí um desafio um pouco maior. Apesar de ser considerado por muitos o melhor jogo da série, e não é sem motivo, Gradius 2 tem um defeito enorme. Lembra que eu falei que Gradius não era um jogo onde você podia morrer? Pois é, aqui essa característica é ainda mais presente e mais óbvia. O que muitos jogadores acabam chamando de Síndrome do Gradius, que é um problema de game design que assombra o jogo e frustra mesmo os jogadores mais experientes. Quando você coleta os power-ups e equipa sua nave, o jogo fica fácil, porque o jogador fica muito poderoso, e você consegue passar os desafios até com uma certa facilidade. Porém, aqui se você morrer, é praticamente impossível você continuar jogando. O que acaba forçando o jogador a não continuar e voltar para a primeira fase. O jogador precisa realmente aprender como jogar todo o jogo e memorizar, ou morrer só em determinados casos onde ele sabe que ele possa recuperar os power-ups. E por que Gradius 2 é tão importante? Ele simplesmente definiu muitas coisas que apareceram novamente em vários capítulos seguintes da série, como os boss rush, a fase de scroll rápido nos túneis, diversos boss que voltaram até o último jogo, incluindo a aranha mecânica chamada Shadow Dancer, que não tem nada a ver com aquele jogo do ninja de pijama da SEGA, mas que pode acabar sendo considerada o verdadeiro chefão final do jogo, já que nessa versão aqui ela não pode ser destruída. As versões de Gradius 2 são praticamente todas fantásticas, não importando muito a plataforma. A de Famicom é sensacional, e ela tem o chip de voz e tudo mais. Cara, que coisa linda. E aliás, curiosamente, o Gradius 2 foi lançado no Brasil e no Japão, mas não nos Estados Unidos e no resto do mundo. Ou seja, a gente foi privilegiado de ter o Gradius 2 da CCE. A versão de X108.000, como se pode esperar, é praticamente igual a do arcade. E a de PC Engine que, cara, vou eu falar do PC Engine novamente, mas eu acho ela definitiva, cara. Ela tem música em CD, cutscene, a abertura é fantástica, saca só. Nenhuma outra versão tem esse nível de apresentação, cara, e sei lá, eu acho ela muito bacana. E também Gradius 2 está presente no PlayStation, no Saturn, no PSP, na PlayStation 4, no Xbox, bom, você vai poder jogar onde você quiser. Algumas curiosidades sobre Gradius 2. O chefão final, o Gopher, é uma cabeça gigante que, como eu já falei, não faz nada. A questão é que um pouco antes de Gradius 2, um ano antes, saiu R-Type, e o chefe final de R-Type também é uma cabeça gigante. Ou é um anão? Não sei. Pra mim parece uma cabeça gigante. A questão é que o Baido, o chefão final do R-Type, faz sim muita coisa. Saca só o que é a batalha final. E é curioso os autores dos jogos imaginarem que o chefão final de um shmup pode ser uma cabeça gigante, né? Assim, em um período de tempo tão pequeno. A outra curiosidade é que existe uma confusão enorme sobre o que é o Gradius 2 de MSX, mas como eu já falei, isso é um papo para outro vídeo. E mais uma curiosidade do jogo
foi que ele foi lançado na Europa com o nome de Vulcan Venture. Aparentemente alguém da Konami odeia dar nome para os jogos, ou então eles notaram que o público europeu não estava pronto para reconhecer um jogo chamado Gradius 2, sendo que o Gradius 1 nunca foi lançado, porque na Europa saiu com o nome de Nemesis. Então talvez essa decisão não tenha sido tão imbecil assim. E por fim, vale lembrar que também existe uma versão não oficial de Gradius 2 que está sendo desenvolvida para Mega Drive, ou pelo menos estava. E que, infelizmente, eu não sei que fim levou, mas eu adoraria descobrir. Ou melhor, eu adoraria que ficasse pronta, porque o Mega Drive merece esse jogo na biblioteca. Aí você pensa, Gradius 2 foi realmente a sequência que a série merecia. Os caras conseguiram realmente evoluir a fórmula e retornar a ela sem alterar muito o jogo original. Ok, missão cumprida, mas e agora? Qual que seria o próximo passo? Eis que Gradius 3 chega aos arcades em 89, fazendo uso do mesmo padrão estabelecido no jogo anterior. Scroll só horizontal, melhorias consideráveis em gráficos e música, mantendo a mesma jogabilidade, mas inovando mais uma vez no quesito customização. 4 builds de power-ups são disponíveis no começo do jogo, mas você pode criar a sua própria customizando, colocando os power-ups que você quiser, como se fosse um almoço self-service. Gradius 3 foi o jogo que iniciou a fase Burger King da franquia, que é algo que muita gente adora até hoje, ainda que nem todas as armas estejam disponíveis para fazer essa combinação maluca que o jogador cria como quiser. O jogo é conhecido por ser consideravelmente mais difícil que os anteriores, tanto que a Konami teve que fazer um recall das máquinas, já que, bom, nem continue o jogo original tinha. Sim, era game over e era isso. A versão original do jogo, a japonesa, possuía um Beginner Mode, que reduzia dificuldades nos 3 primeiros níveis, sendo quase que um modo de treino. Ao fim da terceira fase, o jogo perguntava se o jogador queria voltar e tentar novamente o jogo, recomeçar o jogo no modo normal. A versão asiática e internacional do jogo não tinha esse Beginner Mode, mas a dificuldade já saiu bem mais equilibrada para essas versões. Gradius 3 tem 10 fases, submetendo o jogador a uma verdadeira jornada que testava não só a habilidade dele, como a resistência. Havia também uma fase pseudo 3D, o famoso quarto estágio, no qual o jogador pilota a Vic Viper vista por trás, navegando por túneis, coletando power-ups. É uma fase extremamente simples, sem inimigos, mas que serviu para criar uma perspectiva nova da série. Memorize esse nome aqui, ó, Solar Assault, que nós vamos falar dele no futuro próximo. Outra marca registrada desse jogo é o notório Slowdown, presente até na versão arcade, que muitas pessoas dizem que facilita um pouco o jogo, o que a gente sabe que é uma grande bobagem, né? Ninguém sabe quando o slowdown começa e nem quando termina, ou seja, sim, ele tá lá para atrapalhar, né? Ninguém gosta de slowdown, ninguém tira vantagem disso. O jogo saiu no começo da vida do Super Nintendo e esse port sofre ainda com mais slowdown, o que é uma pena. Ou era, né? O slowdown foi corrigido pelo hacker Vitor Vilela, o qual já foi entrevistado aqui no canal. Eu também fiz um vídeo de teste demonstrando o Gradius 3 rodando com SA1, com o patch que o Vitor produziu, e sinceramente, o jogo fica fantástico. Mais uma vez, obrigado Vitor por fazer o Super Nintendo o que nem a Konami foi capaz. Houve também um port de Gradius 3 para PlayStation 2, na coletânea Gradius 3 e 4, onde é possível reduzir ou eliminar completamente o slowdown da versão arcade. Gradius 3 também está presente na coletânea Gradius Collection, que saiu para PSP, e no Virtual Console do Wii. A versão de PS2 é idêntica de arcade, mas a de Super Nintendo é meio diferente. Talvez por causa da limitação de memória que ocupava no cartucho. A fase pseudo 3D foi retirada, assim como a fase dos cristais. A ordem das fases também muda, e alguns boss foram removidos. O jogo conta com várias fases secretas de bônus que você pode acessar entrando em passagens secretas nos cantos superior e inferior de algumas fases, sendo algumas bem chatinhas de achar, mas e uma vez estando nessa fase você pode coletar um monte de vida e power-up. Sobre as opções de jogabilidade, que são talvez um ponto alto do jogo aqui, o mais alto eu diria. Lembra que eu falei que os criadores de Gradius gostavam de testar todas as ideias doidas para as armas dos jogos deles?
Pois é, aqui não foi diferente. É possível ter mísseis simples, duplos para trás e uns que criam uma pequena explosão como se fosse uma bomba. Tem um segundo canhão apontando a 30 graus para cima, a 90 graus para cima, para trás e em diagonal para baixo. Sério, quem que usa isso? O laser também pode ser selecionado no modo Twin, com 2 raios menores paralelos. O Ripple, que já é o velho conhecido. O Energy Laser, que é o meu favorito, que é uma bola de energia que se você segurar ela sai mais forte, mais concentrada, parecida com R-Type. Pois é. E o Cyclone Laser, que é mais forte que o normal e que o Twin. Os Options também, agora podem usar o esquema normal, seguindo a nave como se fosse uma cobra, fazendo uma formação em V e girando. Os escudos podem ser o tradicional, o Force Field e o frontal, que já estavam disponíveis no Gradius 2, o Rotation Field, que cria 2 escudos giratórios na parte da frente e da trás da nave, e o Reduce, que simplesmente encolhe a nave. O ponto de exclamação, novidade implementada nesse jogo, é um outro nível da barra de power-up que acrescenta novas opções de jogabilidade, como o Speed Down, que reduz a velocidade da nave quando ela está rápida demais, Life Option, que faz com que o número de vidas do jogador vire o número de Options, ou seja, você troca Life por Options. Eu tentei usar isso aqui e não achei tão útil não, mas tá lá. É customização pra caramba para um jogo de 1989, né? Mesmo os shoot'em-ups modernos não tem esse nível de customização. O jogo foi novamente recebido com notas excelentes e, apesar de slowdown, mesmo na versão de arcade, foi um sucesso incrível. Eu, como adoro abertura e cutscene, fiquei absolutamente maluco quando vi esse jogo pela primeira vez numa locadora. O chefão final, como é de se esperar, não rende uma boa briga não. É só uma cabeça ainda maior, ainda mais feia e ainda mais tagarela que as anteriores, que fica cuspindo umas bolas de energia em você e morre super fácil. Porém, dica, não seja acertado por essas bolas de energia. A Vic Viper vai ser teletransportada para uma versão acelerada e brutalmente difícil, ou do Gradius 1 ou do Salamander, antes de você ver o final do jogo. O score obtido nessa fase não se soma ao seu score final não, e a dificuldade é tão alta que só os jogadores mais doidos é que vão tentar fazer isso de propósito. Mas tá aí uma opção, quer jogar a primeira fase do Salamander ou do Gradius 1 antes de acabar o Gradius 3, é só deixar o chefe te acertar. E bom, esse é o fim desse episódio do Dossiê Gradius, o episódio 1. Aguarda aí que logo sai o episódio 2 e a gente vai continuar a saga e... como vocês podem ver, tem informação pra caramba pra falar dessa série que praticamente é uma unanimidade entre os jogadores de shmups. Valeu, gente. Abraço.